Começa agora. Diário Econômico Original. Uma parceria entre o Banco Original e o Canal Rural, com uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Bom dia, hoje é dia 12/12 de 2022 e este é o Diário Econômico Original. Começa uma semana bem carregada em eventos e agenda econômica, aqui e lá fora. Começando pelos bancos centrais, tem ata da última reunião do Copom e relatório trimestral de inflação no Brasil. São duas ocasiões para o nosso BC esclarecer e aprofundar o grau de preocupação deles com as dúvidas que estão vindo lá do fronte fiscal. Eu tenho discutido internamente e na mídia as potenciais consequências sobre os juros de longo prazo do país, que em economês a gente chama de juro neutro, caso a gente enfraqueça mais uma vez as reformas fiscais e parafiscais que a gente fez desde 2016, a exemplo do teto de gastos e da postura do crédito do BNDES. No fundo, essa é uma das preocupações que devem rondar a cabeça do Copom. Eles seguem tomando decisões supondo uma postura fiscal, mas que já mudou para 2023 e que pode mudar para os próximos 4 ou 8 anos. E o resultado pode ser inflação e juros altos e mais resistentes a cair. Vamos ver como eles vão abordar isso nos dois documentos. Na decisão da semana passada, até por falta de espaço no documento que sai depois da decisão, do comunicado, eles foram lacônicos nesse ponto. Ainda no mundo dos banqueiros centrais, tem decisão do Fed, do Banco Central Europeu e inglês. Nos Estados Unidos, a expectativa é de que os diretores optem de fato por um ajuste de 0,5 ponto percentual, levando ali a taxa básica para 4,25, 4,50 ao ano. Além disso, eles trazem as atualizações das suas projeções de inflação, de emprego e PIB e também sobre o caminho dos juros na cabeça deles, com comentários do Jerome Powell, que é o presidente do Fed, sobre essa decisão e o seu cenário. Como eles devem optar por essa redução no ritmo de subida dos juros, de 0,75 para 0,5, como eu comentei, mas o cenário não permite que eles sejam interpretados pelo mercado como lenientes com a inflação, eu imagino que a preocupação vai ser transmitir uma postura dura e com um tom que vá nesse sentido. Ainda que a inflação de curtíssimo prazo não seja tão relevante para essa discussão, é interessante que um dia antes do Fed saia a inflação ao consumidor americano de novembro, o CPI. Pelas projeções de alguns analistas gringos que eu gosto de acompanhar, tem espaço para surpresas negativas, em termos de inflação mais salgada do que o consenso está esperando. E aí, se for por aí, essa semana pode ir contra o movimento que o mercado vinha fazendo nas últimas semanas. Só relembrando, os investidores vinham reduzindo os juros precificados para frente, na esteira ali de 2 dos 5 grandes temas de 2023 que eu tenho trazido aqui para vocês. Quais são? Primeiro, a ideia de que o pior da inflação já ficou para trás e deve seguir melhorando, especialmente aqueles choques negativos da pandemia, e também a ideia de que os riscos de recessão estão se avolumando. Só que se a gente tiver o Fed e o CPI piores, com esse tom mais duro que eu comentei, isso deve dar uma pausa, vamos ver. Falando de atividade global, então, os dados da China provavelmente vão ser o foco essa semana. Em novembro, a produção industrial deve ter diminuído ainda mais, indo ali para 3,5% em relação ao ano anterior, e eu suspeito fortemente que as vendas no varejo chinês tenham caído ainda mais em território negativo, indo para menos 4% em relação a 2021 e abaixo daquele menos 0,5% que a gente viu em outubro. E em toda a Europa e nos Estados Unidos, a gente já vai saber uma prévia de alguns números de atividade referentes a dezembro com os PMIs. É aquela pesquisa qualitativa que eu sempre comento aqui, que é feita junto a gerentes de compras pelo mundo. Vai dar para a gente ter uma ideia sobre a extensão da desaceleração na atividade da indústria e do setor de serviços. E aí a minha cabeça é que a zona do euro e o Reino Unido, em especial, sigam em território de queda. E finalmente a semana não podia começar sem a sessão de política brasileira. Por aqui as atenções continuam voltadas para as negociações em torno da PEC da transição, só que agora na Câmara Federal. O presidente Lula deve intensificar as negociações com os líderes da casa para garantir a sua aprovação sem grandes alterações frente àquele gasto extra de 225 bilhões de reais, fazendo a conta certa, que veio lá do Senado. Outro ponto relevante da semana e conectado com isso é a continuidade do julgamento do orçamento secreto no STF na quarta-feira.
As emendas do relator ampliaram bem os poderes dos deputados sobre o orçamento, então a sua rejeição pelo Supremo pode causar maiores dificuldades para a aprovação dessa PEC. E para fechar, hoje mesmo às 14 horas, o presidente eleito Lula vai ser diplomado pelo TSE. Essa diplomação é a última etapa do processo eleitoral e condição para a posse de um presidente eleito. E quem sabe, por conta disso, a gente já não vai conhecer alguns outros nomes de futuros ministros. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Aquilo que nos faltou sexta passada. Você ouviu Diário Econômico Original, uma parceria entre o Banco Original e o Canal Rural, com uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.